Agora que vem o outro. Agora que vem o último. Sim, mano. Sim. Aqui é Maria, onde que tem um aplicativo no objeto? É isso? Tem que ir na página onde ele está aqui, ó. Na página da mensagem. Agora o que é esse meu conteúdo? Vou procurar ele. Olha. Botei aqui na minha família. Aí só que eu queria mandar pra alguém. Senhor Vicente Figueira, tenha bondade. Senhor Deoclésio Freitas, tenha bondade.
Tem 3 ali debaixo. Senhor Adão Amaro, tenha bondade. Senhor Oswaldo Abreu, tenha bondade. Senhora Leni Moreira, tenha bondade. Senhora Santa Veni, tenha bondade. Senhora Neuza Cambuim, tenha bondade. Caríssimos irmãos nazarenos e demais pessoas que nos honram com suas presenças, que a paz do Senhor Jesus, por intermédio de nosso querido Mestre, seja conosco. Hoje, mais uma vez aqui nos encontramos neste templo sagrado, amparados por um Mestre verdadeiro, para juntos realizarmos mais um culto de amor a Deus na pessoa do próximo. Culto este será hoje dirigido pelo discípulo auxiliar, Senhor Antônio Davi Casburg, que em breves momentos dará entrada neste culto. Antes, porém, farei a leitura de alguns pedidos de prece. Esteio 14/3/2021. Peço prece para o espírito de José Nelson Soares, que hoje passou para a vida espiritual. Peço ao Mestre que o guie. Demais necessitados, desencarnados e inimigos da obra. Agradece Mário Gilberto e demais nazarenos. Esteio 14/3/2021. Peço prece para Adão Nicolau Dutra, Nara Beatriz Cavalheiro, Rosemara Lorena Gilson Amaral, Madalena Gabriel Ivonete Silva e família, Maria Braga e Luiz Braga, Maria Clara Venturella e Renato Zang, Maria Helena Cardoso, Márcia Sartori, Cecília Terezinha Dias de Souza, José Nelson Soares e esposa, Pedro Inair Lopes, Pedro Floriano e Isaura Zaro Dias, Ana Luísa Soares dos Santos e família, Doralina Dutra Lopes, Ruth Viegas Pereira, Daniel Dávila da Silva, Marga Braga da Silva, Adivaldo Fagundes Braga, Irma Pedrucci, Michael Paz dos Santos e Alexander Costa Dias, demais necessitados, desencarnados e inimigos da obra. Agradece Mário Gilberto e demais nazarenos. Então, vamos receber o discípulo que irá dirigir o culto.
E para abrirmos com chave de ouro este culto, ouviremos pelo coral nazareno o hino O Mestre Encontrei, o qual será acompanhado em harmônio pela senhora Terezinha Martins Flores.
Tenha a bondade de sentar-nos. Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus, por intermédio de nosso Mestre, seja conosco. Glória a Jesus. Mais uma vez, aqui nos reencontramos neste templo sagrado, para juntos e unidos como verdadeiros irmãos que somos, aqui prestarmos mais um grandioso culto de amor a Deus na pessoa de nosso próximo. Onde eu convido a todos para que, através da nossa concentração, dos nossos sentimentos nobres e puros, nós agora possamos formar uma grande corrente de concentração espiritual e assim sendo assistido pelos seres superiores, os seres de luz, que aqui afluem a este templo em momentos como estes, para trazer a todos nós, derramar sobre todos nós as bênçãos, os fluidos, a luz que cada um de nós aqui viemos buscar. É através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, é que nós vamos atrair estas entidades para junto de nós. E assim, nós vamos realizar este trabalho ao inteiro agrado do Senhor Jesus, de nosso Mestre e de todas as entidades de luz. Para iniciarmos com chave de ouro esta noitada de luz, nós ouvimos este maravilhoso hino, o Mestre encontrei. Cada momento em que as portas deste templo se abrem, para nós aqui penetrarmos, seja em corpo, como nós aqui estamos, ou em pensamento, em sentimento espiritual, por muitas vezes não podermos aqui estar presentes, nós nos encontramos com este Mestre verdadeiro, que aqui vem a este templo, em todos os momentos, trazer as bênçãos, trazer os fluidos, trazer tudo aquilo que nós necessitamos, mas principalmente a força, a proteção, o amparo, para podermos vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas provações que nós enfrentamos aqui neste mundo. O mundo que nós vivemos é um mundo de pecado, é um mundo de expiação e de provas, mas somos orientados e esclarecidos por este Mestre, que nos mostra que aqui estamos por um determinado tempo, por uma passagem, e este é o meio pelo qual Deus nos concedeu para que nós possamos novamente retornar à casa do Pai Celeste e lá viver por todo sempre. Mas precisamos ser obedientes a estes ensinamentos que o Senhor nos trouxe, porque é através dos mesmos que nós vamos nos preparar novamente para retornar à casa do Pai Eterno. Se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nós aqui nos encontramos hoje,
é porque em determinado momento da nossa existência espiritual, nós transgredimos as suas leis. Nós fizemos o mau uso do livre-arbítrio, da liberdade que Deus nos deu, e caímos nos mundos de sofrimento. E nesta existência, o Senhor está nos concedendo esta oportunidade. E para nós, os nazarenos, que somos esclarecidos por este Mestre verdadeiro, é como ele nos disse, que ele, através dos seus ensinos, dos seus exemplos, ele nos prepara para o céu. Ele nos prepara para esta vida eterna. Mas ele continua nos dando livre-arbítrio, continua nos dando esta liberdade de ação. Somos nós que vamos escolher a vida que queremos levar. Mas, como consequência de tudo isto, somos nós também que iremos responder, tanto material como espiritualmente, por tudo que nós aqui fizermos enquanto estivermos encarnados neste plano. Nós agora, nós vamos nos elevar em prece. A prece, como o Mestre nos diz, é o meio pelo qual nós podemos falar com Deus. Nós podemos colocar ao Pai Eterno todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós estamos necessitando, seja material, seja espiritual. Mas também podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos concedido. Seja pelos momentos difíceis de provação que muitas vezes passamos, mas que é para a nossa evolução espiritual, mas também pelas bênçãos que recebemos a todo instante na nossa vida. Então, todos nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, porque a todo instante nós estamos recebendo estas bênçãos, estamos recebendo esta proteção, estamos recebendo tudo que nós necessitamos para a nossa vida material aqui neste mundo. Mas recebemos também o principal, que é espiritual. Então agradecemos ao Senhor por tudo o que nos concede. Mas agora, na nossa prece, nós vamos lembrar de tantos sofredores que existem por este mundo afora. Todos nós sabemos que os hospitais estão lotados, muitas pessoas nas filas aguardando o momento para poder serem internados, tantas pessoas que estão sofrendo no seu lar, tantos que têm partido aqui deste mundo e ido viver a vida real, que é a vida do Espírito. Vamos agora, na nossa prece, pedir por todos eles. Também pedimos por aqueles que têm dedicado a sua vida há um ano, prestando o seu trabalho material nos hospitais, em auxílio destes irmãos. Os médicos, enfermeiros, enfim, são tantos que lá estão colaborando nesse momento. Que eles possam receber a todo instante essa força divina, para poderem prosseguir com o seu trabalho. Porque o mundo passa por momentos de grande aflição. E estas pessoas têm enfrentado muitas dificuldades
para poderem auxiliar a tantos que estão necessitando. Vamos nós agora esquecer de nós, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, seja ela qual for, e vamos pedir por todos, porque estes são os que mais estão carecendo da nossa prece nesse momento. Então todos nós agora, num só pensamento, oramos na prece Pai Nosso, em favor de todos, tanto encarnados, como também os desencarnados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome, e venha a nós o vosso reino de paz, justiça, amor e bondade. Seja feita, Senhor, a vossa santa vontade, e não a nossa aqui na terra, e em todos os atos de nossa vida, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, alimento corporal que nos dais, amado Pai, com admirável providência, e o pão do Espírito, a compreensão nítida de vossos ensinos divinos, para uma razão esclarecida e uma fé racional em vós. Dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, porque sabemos serem elas as faltas, desobediências e ingratidões, que por grande atraso, através de longas existências e até o presente, temos cometido para convosco. Dai-nos, Senhor, o sublime sentimento de perdão para com as faltas de nossos irmãos, os quais também, atrasados como nós, cometem faltas para conosco. Não nos deixeis, amado Pai, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal que nos fazem e nos tentam fazer. Porque sendo vós o poder absoluto, a glória eterna e a infinita misericórdia, tudo e tudo podeis fazer para o nosso verdadeiro bem. Que assim seja, em nome de nosso querido Mestre. Na sequência do nosso trabalho, nós vamos ouvir a leitura da ata do culto próximo passado, que será realizada pela secretária do culto. Ata número 154. Aos 13 dias do mês de março do ano de 2021, das 19 horas às 20 horas, realizou-se em seu templo matriz um culto doutrinário do Templo Jesus Nazareno do Mestre de Esteio,
Cito na rua Pedro Lerba, número 379, em Esteio, sob a direção do senhor Oswaldo Freitas Moreira, discípulo e presidente, sendo secretariada por mim, Lilian Blum Portal. Após a interpretação do hino Jesus te chama pelo coral nazareno, o presidente saudou-nos em nome do mestre de Esteio, com cumprimento oficial dos nazarenos. Fez breves esclarecimentos a respeito de que precisamos crer em Jesus. Ele foi enviado por Deus para nos trazer a salvação e para merecermos uma morada na vida espiritual, preciso se faz guardar os mandamentos de Jesus, ou seja, colocando em prática suas orientações. E desenvolveu a prece Pai Nosso, rogando ao Pai Celeste em favor de todos os inimigos e necessitados. Em seguida, procedi à leitura da ata número 153 deste livro, que foi aprovada sem alterações pelos presentes por aclamação. Na sequência, o presidente desenvolveu esclarecimentos espirituais a respeito da oração, onde a mesma precisa sair da nossa alma, pois a prece é o único meio seguro de nos conectar com Jesus e o Mestre. E através da oração encontramos força e coragem para vencer as provações. E sempre pedindo pelo nosso inimigo, pois é o que mais necessita da nossa oração. Utilizando-se do Evangelho de Jesus segundo São Mateus, no capítulo 6 e nos versículos 5 a 8, e no livro de autoria de nosso mestre, Resquícios de Luz sob Trevas Densas, na página 92, no tema Prece Instrumento para Derrotar o Inimigo, até a página 93. Para finalizar, foi feita a prece de agradecimento e o coral nazareno interpretou o hino Grandioso És Tu. Eu, Lilian Blum Portal, redigi a presente ata, que após aprovada será assinada por mim, secretária, e pelo senhor Oswaldo Freitas Moreira, presidente. A ata que nós acabamos de ouvir a leitura está submetida à apreciação de todos os presentes. Se tiverem algo a dizer sobre a mesma, poderão usar a palavra. Em vista do silêncio que se nota entre todos, em nome de nosso Mestre, declaramos aprovada mais esta ata. Na continuação do nosso culto de hoje, nós vamos estudar juntos um pequeno texto do Evangelho do Senhor Jesus, que está em São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, onde nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles,
possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Neste texto que Jesus aqui nos deixou, Jesus acalma uma tempestade. Aqui ele está nos mostrando a necessidade que nós temos de ter a fé. Porque os seus discípulos aqui estavam com ele no barco. E esta tempestade que se formou fazia com que as ondas batessem contra o barco e o mesmo começou a encher-se de água. E eles se sentiram apavorados naquele momento e chamaram ao Senhor. Agora meditamos nós, meus irmãos. Quantas tempestades cada um de nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia aqui neste mundo. Cada um de nós paramos e meditamos um pouco. São inúmeras as provações que nós passamos. E nós, neste momento, também clamamos, assim como os discípulos fizeram, clamamos pelo Senhor. E Ele está sempre pronto a nos atender, como Ele atendeu aqui os discípulos, no momento em que eles chamaram por Ele, clamaram a sua presença, despertando Ele do sono em que ele estava, e ele acalmou o mar, repreendendo as ondas, e elas, como aqui diz, emudeceram. Na nossa vida não é diferente. Todos nós temos as nossas aflições, os momentos em que nós necessitamos clamar por Jesus, clamar pelo Mestre, pedir ao Mestre que Ele interceda ao Senhor Jesus em nosso favor, por tudo que nós estamos passando muitas vezes. E aí nós temos que meditar. Somos ou não somos atendidos? Quantas vezes estas ondas batem contra o nosso barco com muita força, mas nós pedimos esta ajuda e nos firmamos, e nós vencemos. Se cada um de nós parar para meditar nesse momento, nós vamos lembrar de muitas dificuldades que nós estávamos passando, e de um momento para o outro elas receberam uma solução. É ou não é uma realidade isso? E o momento de aflição que o mundo vive agora, se todos realmente se voltassem à presença do Senhor, transformando a sua vida, transformando a sua maneira de ser, de viver, de agir, de pensar aqui no mundo, será que tudo não seria diferente? Mas como disse lá no início do trabalho, todos nós temos esta liberdade de ação, esta liberdade de nós escolhermos aquilo que nós queremos viver, fazer aqui neste mundo. O Senhor não nos proíbe, mas Ele nos ensina o que é certo e o que é errado. E somos nós que vamos fazer esta escolha.
a boa escolha ou a má. E tudo isto vai fazer com que estas tempestades venham mais fortes contra nós ou não. E se nós nos dedicamos à obra do Senhor e assim mesmo enfrentamos provações, sofremos, é porque temos culpas de outras existências que nós precisamos resgatar. E o que nós precisamos fazer? É nos fortalecer cada vez mais. Porque quando nós nos fortalecemos na fé, nesta palavra verdadeira que Jesus e o Mestre nos trouxeram, jamais eles irão nos abandonar. Aonde quer que nós nos encontrarmos, se nós tivermos a nossa vida dentro destes preceitos cristãos, eles estarão sempre ao nosso lado, com suas mãos estendidas sobre nós, derramando os fluidos, derramando as bênçãos que cada um de nós esteja necessitando. Jamais eles irão desamparar os seus filhos. O que Dona Erundina nos diz? Meus filhos, no momento das suas aflições, das suas provações, clamem pelo Mestre, que Ele estará sempre pronto a vos atender. E não é isso que acontece conosco? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos recebendo do Senhor uma grande oportunidade para a nossa preparação espiritual. Vamos nos fortalecer nesta fé, porque Jesus, o Mestre, Dona Erundina e todas as entidades de luz, eles estão sempre prontos a nos atender. Mas somos nós que, com as nossas ações, com as nossas palavras, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de nos portar aqui neste mundo, é que vamos fazer com que estas entidades estejam sempre junto de nós. Não importa onde nós vamos estar, seja aqui no templo, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nós dirigindo, enfim, não importa. Eles estarão sempre conosco. Agora, quando nós servimos as entidades inferiores, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo a porta para que estas entidades penetrem em nós. E aí estas entidades de luz se afastam. Agora, quando nós temos a luz conosco, o próprio Evangelho nos diz: aonde há luz, as trevas não podem chegar. Porque nós formamos ao nosso entorno, com estas entidades, esta luz que nos protege, esta luz que não permite esta ação das trevas contra nós. Agora, quando nós permitimos que estas trevas se aproximem de nós, estas tempestades virão cada vez mais fortes. E aí é nesse momento que nós nos voltamos a pedir novamente. Então nunca esquecemos de que assim como nós pedimos, agradecemos. Mas principalmente, sejamos obedientes. Obedientes aos ensinos que Jesus e o Mestre nos deixaram. Porque eles não somente nos ensinaram, mas eles, acima de tudo, nos deram o exemplo de como nós devemos agir
aqui neste mundo. No livro de autoria de nosso mestre, no tema Enganos que apresentam fulgores de verdade, na página 238, o mestre aqui deixou para nós palavras grandiosas para mostrar a nós o porquê que nós devemos nos esforçar para construir este céu em nós mesmos. Ele nos diz assim: Cristo trouxe-nos conhecimentos de um outro mundo, que por sua extraordinária grandeza representa a plenitude espiritual, superando o plano terráqueo, ao que podemos comparar todo o seu cabedal intelecto com apenas um resquício do mundo superior. Vejamos a forma em que o mestre está colocando o plano terra. Com apenas um resquício do mundo superior, onde seu tamanho iguala-se a uma caixa de fósforo, sendo o número de habitantes deste formidável mundo de impossível determinação, por não haver na ciência algarismos capazes de precisar tal cifra. Então, este mundo aqui que nós vivemos, em que a humanidade tanto se apega aos prazeres, aos gozos, enfim, há tantas coisas que lhe destrói espiritualmente, mas que a humanidade valoriza tanto, que nós, seres humanos, muitas vezes nos apegamos tanto. Não existe números que possam decifrar as grandezas existentes nos mundos de luz. E estes mundos, eles estão preparados para nos receber. Mas todos nós sabemos desta verdade, que para penetrarmos nestes mundos de luz, nós precisamos construir este céu dentro de nós mesmos, enquanto aqui estamos neste mundo. Porque o céu é como diz o Evangelho, não está aqui, ali ou acolá, mas ele está dentro de vós mesmos. E o Mestre completa nos dizendo: precisamos desenvolver este céu que está dentro de nós. Se nós desenvolver ele, nos voltando a ele enquanto estamos aqui no mundo, o que vai nos aguardar na outra vida quando nós daqui partir? Se nós aqui vivemos e já conseguimos nos desprender deste mundo de pecado, o que nós estamos construindo para nós? Não é a vida do céu? Com toda certeza, quando nós daqui partirmos, não é nos mundos de pecado que nós vamos ficar. Porque nós, enquanto aqui habitamos no mundo terra, nós já conseguimos nos desprender das misérias deste mundo e construir este céu em nós. Portanto, a vida que nós vamos viver quando daqui partir é uma vida em um destes mundos, como o mestre aqui diz, que na ciência não há algarismo capaz de decifrar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todo o esforço que nós desprendermos em busca deste céu enquanto aqui estamos, nós vamos ver o grande valor quando nós chegar lá na outra vida. Agora vejamos o que o Mestre nos diz.
obcecados em rituais, os homens limitam-se a conceituar o mestre de esteio como um mistificador, pelo fato de não haver frequentado escolas preparatórias para ministros de Deus. No entanto, ele traz em si a sabedoria caracterizante do autêntico servo de Deus, ou seja, seus nobres e puros sentimentos e virtudes, que tendo cultivado, colocam sobre ele o cunho de distinção dos homens corruptos e profanos dos dias de hoje. Não é verdade isso? Por que o mestre era conceituado como um mistificador? Enfim, foram muitos os adjetivos que deram a ele quando ele aqui estava, tentando desqualificar o trabalho que ele aqui realizava. Mas ele aqui nos mostra essa verdade. No entanto, ele traz em si a sabedoria caracterizante de um autêntico servo de Deus, ou seja, seus nobres e puros sentimentos e virtudes. Ele tinha estas virtudes cultivadas no seu espírito, alimentava o amor e o perdão por todos, mas nunca se deixou levar por preceitos humanos aqui da terra. Sempre defendeu a verdade, assim como Cristo defendeu, porque ele, enquanto aqui esteve materialmente e hoje em espírito, é um autêntico, um verdadeiro servo de Deus, que aqui esteve neste mundo pregando esta verdade. E ele diz assim: Jesus, conhecendo o atraso da humanidade, deixou gravado em seu Evangelho textos sensatos que nos evidenciam perfeitamente o que supra mencionei. Encontramos um deles no capítulo 10, versículo 21, com as seguintes palavras: naquela hora exaltou Jesus do Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos entendidos e sábios da terra e as revelastes aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Eis aí, caro leitor, diz o mestre, a confirmação de que a vida, com toda a sua grandeza, deslumbra-se o esplendor fulgente da sabedoria divina e ilimitada, nos provando que somente somos grandes quando sabemos que nada somos, o que esmaga com palavras concretas o homem com todo o seu saber terreno, por maior que seja ele, uma vez não conjugado ao espiritual, nada representa diante de Deus, sendo a instrução pela letra indispensável num mundo civilizado. Todavia, só será completa quando conjugada ao altruísmo da educação cristã. Então o mestre aqui, ele completa com as suas palavras o que ele mesmo nos diz. Porque para nós sermos este verdadeiro cristão, nós precisamos cultivar estas virtudes. E nós tivemos esta graça de receber este mestre verdadeiro, como aqui ele cita esse ponto do Evangelho.
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Se nós não tivermos esta humildade espiritual para recebermos esta palavra, nós não iremos entender, porque os sábios da letra materializada aqui são muitos, mas é como o mestre aqui disse, se ela não estiver conjugada com o que é espiritual, não tem valor nenhum. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e todos que nos assistem, aproveitamos estes momentos em busca da nossa perfeição espiritual, porque os tempos são chegados. Tudo que Jesus nos deixou escrito no seu Santo Evangelho está se cumprindo e vai se cumprir. E todo aquele que estiver firmado nestes ensinamentos, ele irá alcançar a vida dos céus, porque buscou aqui neste mundo a sua transformação espiritual. Nós agora vamos novamente nos elevar em prece. Vamos agradecer ao Senhor por estes momentos que aqui nos concedeu, em que nós, reunidos no seu santo nome, recordamos mais esta parcela dos seus ensinamentos de vida eterna. E como fizemos no início do nosso trabalho, vamos novamente pedir por todos os sofredores que existem neste mundo, por todos aqueles que estão nos hospitais, que sofrem nos seus lares, que já vivem a vida espiritual, por toda esta humanidade que se volta para o pecado aqui neste mundo, e mesmo percebendo tudo que está se registrando, continuam se voltando para os gozos da matéria. Vamos agora, na prece de agradecimento, pedir por todos. E se porventura, meus irmãos, minhas irmãs, encontrar-se alguém aqui neste templo, ou aonde quer que esteja necessitando algo receber do Senhor, nós agora pedimos, através de nosso Mestre, que o Senhor permita que as entidades de luz possam visitar a todos, levando os fluidos, as bênçãos que cada um está necessitando. Oramos na prece de agradecimento. Graças e muitas graças vos rendemos, amado Pai, por terdes permitido a nós, tão humildes criaturas aqui neste templo, reunirmos-nos mais esta vez para vos prestar mais um autêntico culto de amor e gratidão na pessoa do próximo. A vós, Senhor, imploramos por todos os nossos irmãos, quer encarnados entre nós, quer desencarnados errantes no espaço, que tenham afluído a este templo, tenham eles um pronto fim em seus sofrimentos, e aqueles que, por serem presas fáceis das tentações, muito pecam e vos ofendem, rogamos um raio de vossa luz, a fim de que, despertos para a vida em realidade, sintam a necessidade de vos servir e amar. Agradecemos também
aos nossos incansáveis protetores, espíritos que se prestaram vir até nós, amparando-nos, protegendo-nos e inspirando-nos. A vós rogamos, para que estejais sempre conosco, a fim de que, sentindo o calor do vosso amor, possamos trilhar e vencer todas as escabrosidades deste carreiro divino e chegarmos um dia às moradas eternas, para lá convivermos entre os bem-aventurados. Baixa, Senhor Jesus, através de seu servo, nosso Mestre, os seus fluidos, as suas bênçãos fortalecedoras de paz, amor, justiça e perdão sobre todos nós. E se assim possa ser permitido, Senhor, concedendo a todos tudo aquilo que vieram buscar, principalmente o esclarecimento espiritual para a vida eterna. Assim seja, em nome de nosso querido Mestre. E para nós encerrar o nosso culto de hoje, nós vamos ouvir mais um hino, que o título do mesmo será anunciado pela secretária do culto. E para fecharmos com chave de ouro este culto de luz e vida espiritual, ouviremos pelo coral nazareno o hino Glória no Porvir.
Assim, com este hino, nós estamos encerrando o nosso culto de hoje. Pedimos mais uma vez ao Senhor Jesus, através de nosso Mestre, que derrame as suas bênçãos, os seus fluidos sobre todos, nos concedendo um bom retorno aos nossos lares e uma boa noite com um sono reparador, na sua santa paz espiritual. Assim seja, em nome de nosso bom Mestre.